Bem-vindos. Vamos iniciar então agora as nossas conversas conscientes. É com grande entusiasmo que a Fundação Manuel António da Mota convida para mais uma sessão com um tema apaixonante, a biodiversidade. Como sabem, estes nossos ciclos de webinars são dirigidos a toda a comunidade de Motengil e é a nossa contribuição para que todos na Motengil se tornem agentes de mudança capazes de ajudar a resolver problemas mais pregnantes dos nossos tempos. Durante estas conversas, os nossos convidados irão explicar conceitos, os problemas e as soluções com base nos seus conhecimentos em diversas áreas da sustentabilidade, para que nós possamos trabalhar em conjunto nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e começar a impactar positivamente o mundo no qual vivemos. Temos hoje connosco uma grande referência na defesa de um ecossistema português sustentável, o seu professor Francisco Ferreira, atual presidente da Zero, professor associado no Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente da Nova School of Science and Technology e investigador no CENTE, Centro de Investigação de Ambiente e Sustentabilidade. É licenciado em Engenharia do Ambiente, mestrado na Virginia Tech e doutorado na Universidade Nova de Lisboa. Encontrei. O Francisco é também um colega Fellow Climate Reality Leader e sei que as alterações climáticas são a sua área de especialidade, bem como a área de maior preocupação, mas sabemos que tem muitas horas. Francisco, aproveito desde já para agradecer em nome de toda a equipa da Fundação a sua disponibilidade por estar aqui hoje. Sei que tem preparado uma apresentação para nós, mas antes disso eu começo por colocar uma pergunta que muitas vezes não é de conhecimento de todos. O que é concretamente a biodiversidade e por que é que ela é tão importante? Francisco, passa a palavra. Ora bem, então, antes de mais, boa tarde a todos, e dizer-vos que felizmente e graças às tecnologias eu estou a falar convosco desde Tirana, na Albânia, onde estou numa reunião da universidade onde nos pediram para participar e portanto a sorte é que, tanto quanto como consegui perceber, a rede funciona bem e portanto à partida gostaria precisamente de começar por agradecer este convite que me foi formulado para falar sobre um assunto que eu acho absolutamente vital e que é realmente tudo aquilo que se relaciona com a importância da biodiversidade. Ora bem, antes de passar à apresentação, só dizer-vos o seguinte, nós, aliás ao contrário, o planeta consegue viver sem nós, nós é que não conseguimos viver sem o planeta. E aquilo que nós temos para nos garantir a nossa, não apenas sobrevivência, mas a nossa qualidade de vida, o nosso bem-estar, é porque efetivamente temos todo um conjunto de espécies que se materializam em ecossistemas e que nos fornecem todo um conjunto de serviços absolutamente essenciais. Retirar o dióxido de carbono da atmosfera, fornecer oxigênio, fornecer alimentos, criar o solo, isto para vos estar a dizer coisas objetivas, não é? Permitir a infiltração, a captação da água, porque senão podemos ir para algo mais intangível, como seja aquilo que são paisagens absolutamente magníficas e espetaculares que a biodiversidade nos permite usufruir.
E claro está que nós temos aqui que considerar um planeta onde temos 70% de superfície terrestre, 70% de superfície oceânica, que nós, diria eu, conhecemos pior ou mais a partir da televisão e das fotografias do que propriamente usufruí-la de forma tão fácil como das zonas terrestres, mas o que é facto é que é absolutamente crucial para o funcionamento do sistema terrestre nós termos toda esta componente biológica que se relaciona com o ambiente, mas, aqui está a segunda parte mais importante, mas com a diversidade. Porquê? Porque a diversidade é sinónimo de equilíbrio, estabilidade, de resiliência. Portanto, se nós tivermos um ecossistema pobre, com poucas espécies, com poucas interações, e houver um elemento que se perde, o ecossistema, esse sistema desestabiliza-se facilmente. Se nós tivermos muitas espécies, se nós tivermos muitas interações e realmente tivermos um ou outro elemento que por uma qualquer razão deixou de fazer parte do sistema, o sistema rapidamente ganha ou continua nesse equilíbrio. E é isso que efetivamente faz toda a diferença quando nós falamos de biodiversidade, ou seja, é realmente este equilíbrio que mantém vivo o planeta. E por isso mesmo é que nós, quando pensamos no nome, que aliás a associação nasceu no Porto, a Zero, e teve a sua primeira sede no Porto, a Zero, Associação Sistema Terrestre Sustentável, quando o nome em inglês não é o passar o terrestre para o terrestrial, é passar o terrestre para o Earth System, porque efetivamente o que está aqui em causa é este funcionamento do planeta como um todo, como um sistema vivo que tem tido as suas próprias ameaças por razões naturais. Já vamos falar disso. Nós estamos naquilo que os cientistas falam de uma sexta extinção, mas a questão é que a quebra de muitas espécies ao longo dos milhões de anos, todas elas se deram por razões naturais, e agora não. E agora nós temos aqui um papel da atividade humana que é diferente e crucial. Mas se calhar, Inês, eu se calhar, e então passar aos slides, deixava esta primeira explicação daquilo que é a importância da biodiversidade, e tenho agora cerca de 300 slides para vos apresentar nas próximas 5 horas, mas que vou simplificar, vou reduzir em muitas dezenas e espero não ultrapassar mais do que uns 15, 20 minutos, porque sei que temos aqui também uma limitação do ponto de vista do tempo e daquilo que é a atenção de cada um de nós para estes temas. Ora bem, então, ver aqui se o Zoom funciona como eu gostaria. Eu penso que vai funcionar. Já são infelizmente muitos testes feitos durante muito tempo. Penso que neste momento já devem estar a ver precisamente o ecrã que está aqui em causa. Ora bem, eu começaria por algo que vocês já ouviram, eu imagino que não uma, não 5, não 40 vezes, mas de certeza muitas mais, que é falarmos dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. E eu não vou falar sobre os objetivos, eu vou falar sobre esta ideia dos 5 Ps, que me parece uma ideia muito mais feliz,
das Nações Unidas ter posto em cima da mesa aquilo que é o desenvolvimento sustentável. Em primeiro lugar, o P de pessoas é aquele que está lá em cima e que tem a ver realmente com o bem-estar, a qualidade de vida de cada um de nós. O P de prosperidade, porque se nós não tivermos vidas satisfeitas, prósperas, plenas, em harmonia com a natureza, nós, obviamente, não conseguimos gozar aquilo que é os anos que temos precisamente nesta terra. Depois a ideia das parcerias, porque temos que trabalhar conjuntamente naquilo que são os esforços para um desenvolvimento sustentável, e vou ao P do planeta, porque obviamente nós, sem termos recursos naturais, sem termos um clima estável, nós pura e simplesmente não conseguimos sobreviver. E, portanto, o P do planeta é crucial. E terminava no P da paz. Porque nós percebemos agora com a guerra na Ucrânia que não é possível nós juntarmos estas diferentes componentes se não tivermos efetivamente condições para salvaguardar aquilo que é a diversidade biológica, mas para salvaguardar acima de tudo a vida das pessoas, o local onde habitam, a expectativa de terem uma vida com qualidade. Podia ainda acrescentar outros P's, eu acho que há outros P's muito importantes, como seja o P de precaução, como seja o P de prevenção, que são cruciais naquilo que deve ser a gestão do nosso espaço e da nossa vida. Nós temos, efetivamente, neste momento, 3 crises de um futuro ameaçado. E estas crises são crises de longo prazo. Não estamos a falar aqui de crises de 1 ano, de 2 anos, de 10 anos. Não. Estamos a falar de crises de décadas pela frente. A crise climática, que é provavelmente um dos maiores desafios que a humanidade enfrenta neste século. Uma crise de biodiversidade, porque temos uma enorme perda de espécies que está a ter lugar e, consequentemente, perda também dos ecossistemas, e temos uma crise de recursos, porque a nossa pegada ecológica está a ir muito acima daquilo que a natureza é capaz de renovar todos os anos. E, portanto, deste ponto de vista, há efetivamente aqui um conjunto de elementos que são, diria eu, cruciais, fundamentais para sabermos gerir no que respeita àquilo que é um planeta ameaçado. E depois temos também as crises, eu diria, absolutamente dramáticas, mas mesmo assim mais limitadas no tempo. A crise pandémica, a crise da guerra na Ucrânia, são sem dúvida crises que nos marcam muito, mas que mesmo assim os efeitos para a humanidade são incomparáveis. A crise climática vai pôr em causa, se nós não a conseguirmos mitigar, milhões de vidas ao longo das próximas décadas e portanto, tem efetivamente uma outra dimensão. Sobre esta crise climática, é crucial olharmos para os últimos dados que a ciência, que o painel intergovernamental para as alterações climáticas, estamos a falar de mais de 3.200 cientistas de todo o mundo, que compilaram a informação de todos os outros e que nos mostram aqui 2 elementos essenciais. No gráfico da esquerda, vocês têm a evolução daquilo que tem sido
a temperatura nos últimos 2000 anos. E reparem como até nós tivemos aqui, a partir ali da Idade Média, um ligeiro recuo. O que está aqui é a chamada anomalia, ou seja, a diferença em relação à temperatura média, e depois vemos o que se passou desde a Revolução Industrial. Ou seja, nós neste momento estamos 1,1 graus acima daquilo que era a temperatura na era pré-industrial. E depois temos este gráfico muito curioso, que é, se nós não tivéssemos a atividade humana, como é que tinha sido a oscilação da temperatura? E essa corresponde aqui à mancha azul, e a média é a linha azul. Mas o que se está a passar atualmente é a linha castanha e por um lado a linha simulada, que é a castanha, mas a linha real, que é a preta, que é o observado, e como se vê, portanto, está quase praticamente numa exponencial. E isto tem implicações diretas na biodiversidade, como vamos ver. Queria-vos só mostrar aqui mais 2 ou 3 elementos. Eu neste momento, dizer-vos que estou realmente na Albânia desde segunda-feira, cheguei cá à noite e vou voltar amanhã, num encontro sobre questões de energia dos países mediterrâneos. E realmente, se olharem para estes gráficos que têm a ver, eu nem fui buscar os da temperatura, fui buscar os da precipitação, vocês veem precisamente que a região do Mediterrâneo é aquela que sofre mais com a redução da precipitação, que atinge valores da ordem dos 40%, principalmente no caso de Portugal, na região mais sul, mas que atinge todo o Mediterrâneo, num cenário pior, que é um aumento de 4 graus, mas que no cenário mesmo de 1,5 grau e de 2 graus, acaba por ter uma influência muito importante. Isto tem alguma coisa a ver com a biodiversidade? Claro que sim, porque se eu tenho muito menos água, muitas espécies dependentes precisamente dessa água vão estar aqui em causa. E o mesmo se passa em relação ao solo, porque o solo é um elemento absolutamente crucial, fundamental, daquilo que é o que encontramos à superfície, as espécies que conseguem ocupar, e estamos a falar aqui de espécies selvagens, mas estamos a falar também de culturas agrícolas. E reparem como a Península Ibérica, o norte da África, o resto do Mediterrâneo, num cenário de 2 graus, que é um cenário que eu acho que neste momento é quase inevitável, já, como nós estamos em termos também desta variabilidade. Ainda no mês passado, porque está a ser apresentado, acabou de ser apresentado, acabaram de ser apresentadas as 3 partes do chamado 6º relatório do painel intergovernamental para as alterações climáticas, do 6º relatório do IPCC, e o que o IPCC nos diz há um mês atrás é muito simples. Nós temos até 2025 para começar a recuar no aumento das emissões. Ou seja, tirando aqui a pandemia, os anos de 2020, 2021, nós estamos numa sistemática tendência de aumento das emissões. E, portanto, ou isso se inverte até 2025, ou as consequências serão, efetivamente, muito significativas. As evidências acumulam-se, quer dizer, o ano de 2020 foi o mais quente desde que há registros, igualando 2016. 2021 esteve entre os 7 mais quentes, os fogos florestais devastaram centenas de milhares de hectares na Califórnia. Ainda esta semana isso se verificou, e ainda estamos em maio. Canadá e a Sibéria atingiram recordes de temperatura enormes em 2021.
Mais uma vez, o próprio clima está a pôr em causa, por exemplo, ecossistemas como a tundra, próximo do Ártico, e isso está a levar à libertação de mais gases com efeito estufa, que são os responsáveis pelo aquecimento global e pelas consequentes alterações climáticas, e pela alteração daquilo que era um ecossistema fundamental de toda aquela zona. Só mostrar-vos aqui uns dados para Portugal. Não estão ainda cá os dados de 2021, mas vejam que é a anomalia da precipitação desde 1932 e vejam como as coisas eram relativamente equilibradas. Até quem vive no Porto ou certamente se passar na Ribeira vê os recordes de cheias que tivemos nos anos 60 à custa de grande precipitação que se verificou e que nunca mais teve lugar. Aliás, reparem que a precipitação acima da média é cada vez mais fortuita. Já a precipitação abaixo da média é quase consecutiva e com níveis muito significativos abaixo do que seria de esperar. E passamos assim à crise da biodiversidade. Esta crise da biodiversidade, como eu vos disse, tem muito a ver com o clima, porque se o clima muda, há algumas espécies que conseguem ir mudando, mas muitas outras não é? Quer dizer, eu não consigo... Para ter uma ideia, a mudança do clima vai obrigar, ou deveria obrigar, só que, como digo, é impossível para muitas espécies, a começar pela vegetação, deveria obrigar a uma deslocação em direção aos polos da ordem dos 550 km. Ou seja, no fundo, por exemplo, para as aves, a ideia é que eu passe a ter as aves típicas do sul de Portugal no norte de Portugal. Aquilo que eu tinha em Marrocos passarei a ter no Algarve ou no Alentejo. E a biodiversidade é o quê? É basicamente esta variedade de vida na Terra, em todas as suas formas. Não é apenas o número de espécies e a sua variação genética, mas sim a interação destas formas de vida em ecossistemas complexos. E estes ecossistemas saudáveis fornecem-nos muitos elementos essenciais que nós consideramos como sendo naturais. E há elementos absolutamente fundamentais para a nossa sobrevivência e para a sobrevivência dos ecossistemas. Certamente já ouviram falar dos polinizadores, da importância das abelhas naquilo que é o garantir de muitas culturas e também do funcionamento dos ecossistemas. As plantas e os oceanos, por exemplo, atuam como grandes sumidores de carbono. Um relatório das Nações Unidas de 2019, portanto não é muito, é relativamente recente, diz-nos que 1 milhão de espécies de um total estimado, porque há muitas espécies que nós não conhecemos, estão ameaçadas de extinção, já nas próximas décadas. É aquilo que nós chamamos o 6º evento de extinção em massa na história da Terra. E as outras extinções em massa, que foram, por exemplo, motivadas pelo embate de um meteoro, essa é talvez o mais fácil de perceber, do meteoro no planeta e que levou a uma escuridão que teria como efeito uma quebra enorme dos alimentos que se traduziu na extinção dos dinossauros. E, portanto, nós temos aqui eventos dessa natureza, mas neste caso, aqui o grande causador é o homem e a sua atividade. E pode-se dizer, não, nós estamos aqui a florestar cada vez mais, não há aqui... Nós temos feito aqui um esforço grande de florestação, porque a florestação garante-nos retirar mais carbono da atmosfera, garante-nos, portanto, que as concentrações de carbono, de dióxido de carbono, não serão tão elevadas e, portanto, as alterações do clima também não serão tão dramáticas. Não é verdade. Vocês aqui têm a taxa anual de florestação e de desflorestação, e como veem, o verde é bem mais curto que o castanho. Eu tenho diminuído a taxa de desflorestação, mas também tenho diminuído, nas últimas décadas, a taxa de florestação. E, portanto, o balanço acaba por ser negativo. Aliás, reparem, é praticamente o dobro. Ou seja, eu floresto
5 milhões de hectares por ano, mas desfloresto 10 milhões de hectares. E esta crise da biodiversidade que podem ver deste gráfico, eu até o tirei da BBC, apesar de ser um estudo até relativamente recente, mas que me olha para um índice, não é? Onde a biodiversidade cai para valores realmente dramáticos. Estávamos em 1 e estamos aqui em 0,4, com uma ligeira estabilização, mas do lado direito o que me parece importante é percebermos como é que nós podemos fomentar a biodiversidade. E nós podemos fomentar a biodiversidade através da redução do consumo, através da produção sustentável, através de cortarmos a poluição. A poluição do ar, inclusive, tem impactos como as chuvas ácidas, como a eutrofização, uma série de processos que quebram essa biodiversidade. A ação climática e, obviamente, ações proativas de conservação e de restauro. Ora, vocês têm aqui esta imagem também, que mostra um pouco o balanço entre o que é a biocapacidade de um território, ou seja, aquilo que é a capacidade produtiva de um território, por comparação com aquilo que nós retiramos do território, ou prejudicamos esse território. E, por exemplo, a energia usada para os transportes, a alimentação, tem efetivamente aquilo que nós chamamos uma grande pegada neste sistema terrestre. E esta é uma imagem que os cientistas encontraram. Não é uma imagem rigorosa, é uma imagem qualitativa, eu diria até mais importante do que qualitativa, é ser comparativa. E há, portanto, esta ideia do dia em que a humanidade atinge o limite do uso sustentável de recursos naturais disponível para esse ano. Ou seja, é como se nós tivéssemos uma conta à ordem. E entretanto, fomos gastando e já não temos dinheiro na conta à ordem. Ou seja, os recursos renováveis foram-se. E, portanto, nós temos que ir à conta a prazos, temos que ir ao cartão de crédito. E é isso que nós chamamos o dia de sobrecarga da Terra. Esse dia, em 1970, era 31 de dezembro, em 92 passou para 21 de outubro, depois 3 de outubro, e em 2019, não vamos olhar aqui ainda para a pandemia, 29 de julho. Ou seja, em 17 anos, ficou, entre 2002 e 2019, ficou 66 dias mais cedo. Isto é à escala global. No caso de Portugal, até há um dia específico, se tivermos em conta a nossa biocapacidade e o nosso consumo de recursos, já vos irei mostrar. Mas aqui podem ver como ao longo do tempo esse dia foi recuando, aqui com um pequeno salto em 2020, em que recuperámos uns dias porque a pandemia nos obrigou a reduzir esse consumo, mas em 2021 voltámos praticamente ao 2019. Aliás, em 2019 o dia foi 29 de julho, 3 dias mais cedo que em 2018, em que a data tinha sido 1 de agosto. Em 2020 fomos para 22 de agosto, mas depois em 2021 voltamos ao 29 de julho. Portugal, por exemplo, se todos os países tivessem a mesma pegada ecológica que Portugal, nós precisaríamos de 2,5 planetas. E já agora eu sei que a letra está muito, muito pequenina, mas precisamente a Zero fez outro dia um comunicado porque Portugal atinge este dia de sobrecarga no dia 7 de maio, portanto há relativamente pouco tempo. Isto deve-nos fazer lembrar que nós vivemos num planeta com limites e portanto, às vezes nós pensamos, quer dizer, esta ideia, sem querer bater num economista, mas a ideia dos economistas de passar esta noção de que nós podemos sempre crescer, tem uma mensagem complicada, porque, como é evidente, a equação matemática não resulta. Se esse crescer passar por ir buscar mais elementos ao planeta, mais materiais, mais energia,
nós, evidentemente, não conseguimos, geri-lo. E como veem, entre os limites do planeta, há também aqui limites sociais que nós estamos a ultrapassar e que estão com problemas, mas olhando para os limites físicos, as alterações climáticas, a perda de biodiversidade, nutrientes como o fósforo e o azoto, a conversão dos territórios, são aqueles que estão verdadeiramente ameaçados. E assim chegamos a Portugal e à biodiversidade. Eu vou interromper aqui, ainda tenho mais uns slides, mas quero-vos mostrar um vídeo que acho que vale a pena. Eu vou voltar aqui a partilhar a tela, desta vez com som, e vamos, eu acho que tenho que partilhar aqui, vou partilhar um ecrã onde vocês vão ver uma disciplina de poluição do ar, mas eu vou já mudar para aquele que quero. Mesmo estando na Albânia, há que dar apoio aos alunos, e portanto era aqui um trabalho anterior, mas cá está aquilo que nos interessa. Também é um vídeo de 2 minutos, relativamente simples de seguirmos. Eu agora fiquei aqui, só um segundo. Eu tenho de passar isto, a tela, já está. Portugal é um país com uma diversidade de paisagens, habitats e espécies notável. Montanhas, vales e florestas escondem habitantes misteriosos. Na fronteira, os grandes rios desenham o seu percurso em cenários monumentais. Planícies ondulantes, montados e matagais, dão abrigo a alguns protagonistas da nossa história natural. Uma costa atlântica de extensos areais e arribas imponentes sustenta uma riqueza marinha extraordinária. Recortada por estuários que são verdadeiros paraísos para milhares de aves. Vários povos, tradições e produtos valorizam estes territórios em equilíbrio com a natureza. Vamos descobrir este património natural riquíssimo, numa viagem surpreendente pelas áreas protegidas de Portugal continental. Ora bem, penso que conseguiram ver e ouvir, certo? Eu assim vou voltar aos meus slides. Francisco, ouvimos muito bem. Estava... Ótimo, excelente. Nada como a tecnologia Zoom para estas coisas. Ora bem, então, mas porquê que Portugal consegue ser mostrado assim desta forma? Porque nós temos realmente condições espaciais únicas. E quando eu digo espaciais, digo em termos de evolução do clima, dos solos, da paisagem. Nós somos um país pequeno, mas realmente com uma diversidade na alimentação,
na diferença de hábitos entre a costa e o interior, entre o norte e o sul. Portanto, estas características únicas levaram a que, à custa do nosso atraso em termos de desenvolvimento industrial, nós sejamos considerados, à escala europeia, dos países com maior biodiversidade. Ou seja, apesar de termos extensas monoculturas de eucalipto, de pinheiro, o que é facto é que os outros países, mesmo assim, tiveram uma intervenção maior. E nós, com o Parque Nacional da Peneda Gerês a ser criado no início dos anos 70 do século passado, e depois muitos outros parques naturais que seguiram em 76, estou a pensar na Serra da Estrela, na Arrábida, ao longo depois da década de 80, tivemos instrumentos de ordenamento do território que nós achamos que às vezes são muito penalizantes, desde a criação das áreas protegidas, à chamada Rede Natura, à escala europeia, à Reserva Ecológica Nacional. O que é facto é que isso nos permitiu, quer nas zonas marinhas, quer nas zonas terrestres, assegurar realmente estas condições únicas. E também diga-se, em abono da verdade, que as crises económicas têm tido as suas vantagens deste ponto de vista. Porque, por exemplo, a grande crise entre 2008, 2013, 2014 levou a que todo um conjunto de projetos que estavam em cima de áreas protegidas, bem, muitos deles estão neste momento a ser retomados, mas o que é facto é que algumas dessas zonas conseguiram ser preservadas e reavaliadas face a este contexto. Ora bem, dizer-vos que a componente ecológica não tem apenas a ver com as áreas protegidas, e aqui é muito importante perceber que Portugal está aqui, digamos, a meio da tabela, no que diz respeito aos próprios espaços verdes, à própria intensidade ecológica das nossas cidades, que é um aspecto muito importante e que nós podemos avaliar, por exemplo, em termos de metros quadrados de espaço verde por pessoa. Mas esta ligação entre espécies, habitats e ecossistemas é absolutamente crucial e, como vos digo, às vezes nós olhamos para as espécies, mas o importante é a forma integrada de funcionamento. Em relação às espécies, nós temos uma lista vermelha, mas a União Internacional da Conservação da Natureza já não tem apenas essa valência, tem também uma valência da lista vermelha dos ecossistemas, portanto, quer de um aspecto, quer do outro. E olhemos então para aquilo que são os serviços dos ecossistemas. Reparem, a indústria farmacêutica, é curioso que aqui na sala ao lado do hotel onde eu estou a ter as reuniões, há uma reunião da indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica, eu agora não tenho certeza se é 70 ou 90, mas o número é suficientemente alto. 70 ou 90% dos medicamentos, as substâncias ativas foram encontradas nas plantas. E, portanto, o que seria da indústria farmacêutica se não tivesse esta oferta direta da natureza? A produção de alimento, os recursos ornamentais, as energias renováveis, o ecoturismo, o recreio, a herança cultural, os valores cognitivos, o controle climático, tudo o que são os chamados serviços de regulação, o sequestro de carbono, a biometria, e os serviços de suporte. A quantidade e a qualidade da água, dos solos, da polinização, os habitats, tudo isto é gratuitamente assegurado pelos serviços dos ecossistemas. E esta estatística já tem o seu tempo, 2013, mas isto foi uma estatística preparada para o Turismo de Portugal, para o Intercampus, onde se perguntava às pessoas que nos visitavam porquê é que nos visitam, não é? Porquê é que escolhem Portugal? Podia-se pensar que era o preço, podia-se pensar que era a alimentação, que era todo um conjunto de elementos, mas aquilo que é escolhido é o clima e a paisagem. E, portanto, isto é um valor intangível que se deve à biodiversidade. Deve-se à biodiversidade. É um valor absolutamente brutal eu pensar que as receitas daquilo que tem no turismo está diretamente a ver com esta componente. E, obviamente, eu ter um ecossistema resiliente
é absolutamente crucial para o futuro. Portanto, diminuir o risco dos ecossistemas serem postos em causa significa uma maior resiliência para o país. E há aqui uma questão nisto dos serviços dos ecossistemas, queria chamar a atenção só aqui numa questão, é que eu tenho benefícios in situ, ou seja, gerados no local onde são produzidos, mas também tenho benefícios que são globais, não é? Quer dizer, o dióxido de carbono que é retirado a todo o planeta. E tenho outros benefícios que são direcionais, que dizem respeito, por exemplo, à salvaguarda de uma determinada água da bacia hidrográfica ou à proteção de um determinado sistema dunar. Portanto, estes benefícios dos serviços de ecossistemas temos que vê-los nesta escala local e global. Portanto, é fundamental na nossa atividade, na atividade de uma empresa, naquilo que são as seleções da sua conduta, como é que eu consigo desenhar um plano que minimiza os riscos, que cria oportunidades, que efetivamente vai potenciar as vantagens destes serviços dos ecossistemas. Portanto, é fundamental quando olho para a ocupação de um determinado espaço, no quadro de uma atividade industrial, eu perceber qual é o meu âmbito, quais são as minhas prioridades de salvaguardar e de potenciar estes serviços dos ecossistemas, quais são os trade-offs, quais são as tendências, olhar também para todo o quadro institucional e cultural e depois decidir, não é? E depois analisar os riscos e oportunidades daquilo que é o meu plano de intervenção numa determinada zona. E eu estou mesmo no fim. Eu escolhi este slide em que apareceu a maior onda da Nazaré na capa do jornal britânico, e há esta frase que nos diz muito, que é "You can't stop the waves, but you can learn how to surf". E realmente é assim. Eu acho que as crises, infelizmente, são inevitáveis, nós sabemos, mas nós temos a capacidade de nos adaptarmos e, inclusive, de sabermos navegar a onda, ou seja, de sabermos, acima de tudo, garantir que não naufragamos, porque temos os instrumentos de intervenção para o fazer. Nós precisamos de preservar a biodiversidade à escala mundial e em Portugal. Os serviços de ecossistemas têm que ser identificados e valorizados. Nós, muitas das vezes, conhecemos-los qualitativamente, mas não quantitativamente, e, em alguns casos, nós temos de ter a capacidade de estabelecer limites claros para a intervenção, incluindo a não ocupação. Ou seja, eu sei que é difícil nós aceitarmos isto, mas eu tenho uma determinada pedreira, eu tenho uma determinada atividade industrial no sítio A ou no sítio B. Há sítios onde eu consigo compatibilizar. Há sítios onde eu não consigo. E, portanto, é preciso... Ainda ontem a Comissão Europeia, no quadro das energias renováveis, propõe isso mesmo. Eu devo ter as chamadas go-to areas, ou seja, as áreas onde eu digo pode-se avançar com determinadas restrições, mas eu tenho que ter áreas onde, evidentemente, de uma perspectiva integrada, eu não tenho essa possibilidade. E, portanto, tudo o que seja possível eu avaliar estrategicamente e tomar estas decisões é aquilo que se pede a quem decide, a quem intervém no quadro de uma empresa, e, obviamente, com uma participação alargada daquilo que são as várias instituições e, obviamente, incluindo a sociedade civil. E este é mesmo o último slide, portanto, compartilhamento interrompido, e só vos deixei 12 minutos para conversarmos. Isto realmente, o tempo anda sempre mais depressa do que nós pensamos. Francisco, muito obrigada. Realmente foi muito esclarecedor.
Foi quase pedido por encomenda a sua apresentação, porque acho que foi muito esclarecedor bem esta relação. Eu pedi agora para darmos início às perguntas e respostas e convidava a audiência toda para participar ou através do chat, do bate-papo, ou diretamente coloquem as vossas questões. Eu tenho algumas, se estiverem muito envergonhados e tímidos, eu tenho sempre perguntas, mas agradecia que participassem, são sempre bem-vindos. Inês, boa tarde a todos. Tinha aqui uma questão para o engenheiro Francisco Ferreira. Ele falou há pouco do tema da florestação, da redução da florestação. Eu achei esse gráfico muito interessante. E a questão é a seguinte, independentemente da necessidade que as empresas têm de olhar para aquilo que são as suas emissões de Scope 1, nomeadamente Scope 1 e Scope 2, não é? O mercado voluntário de redução de emissões é uma das ferramentas possíveis para fazerem offset daquilo que não conseguem reduzir. E nessa medida, a pergunta é qual é que era a sua opinião relativamente ao futuro deste mercado das emissões voluntárias e se acha que esta ferramenta é uma ferramenta adequada e com futuro para promover novos projetos de florestação, a par da gestão florestal propriamente dita. Bem, Filipe, só essa questão, e eu sei que vocês estão preocupados porque é uma questão crucial. Portanto, não apenas eu ter o diagnóstico do ponto de vista do Scope 1 e do Scope 2, mas quando eu entro nos chamados Science-Based Targets, eu tenho que olhar para o Scope 3 também, não é? E esta questão da compensação, como é que eu faço, como é que eu entro, como é que eu a considero. Olha, há aqui duas considerações que eu gostava de fazer. A primeira é que nós não devemos ter uma visão limitada do carbono, ok? Ou seja, muitas das vezes nós pensamos, ok, se eu penso que isso já é consensual, ou seja, se eu plantar uma espécie de crescimento rápido, eu se calhar consigo tirar ali muito carbono e, portanto, essa é uma prioridade e eu consigo fazer ali um fácil offset. E não, eu tenho que ter aqui uma visão efetivamente abrangente. Eu diria mesmo sustentável, portanto, no fundo em que eu integro os aspectos todos. Segundo, a questão do mercado voluntário, o Acordo de Paris foi regulado agora no que diz respeito aos mercados de carbono, o chamado artigo 6º, na COP26, e portanto isso vai começar a funcionar. Mas há aqui fortes dúvidas, e eu aqui vou ser um pouco, eu não sei se polémico, mas vou ser acima de tudo o mais honesto possível naquilo que é a minha visão. Eu dificilmente acredito naquilo que muitas das empresas dizem ou prometem, inclusive a países, atenção, e Portugal também aí envolvido, quando se diz, eu vou ser neutro em carbono. Eu vou ser neutro em carbono, eu tenho aqui um Science-Based Target que vou ser neutro em carbono. E, portanto, vou reduzir imensas as minhas emissões e depois a que eu não conseguir vou aqui encontrar uma forma qualquer de offset. Eu valorizo muito mais esse esforço e o esforço em si, do que propriamente o termo e esta meta, eu diria quase obsessiva, da neutralidade carbónica. Porque eu depois começo a intrujar os cálculos. Se vocês começarem a fazer contas, no caso da floresta, se eu fizer uma viagem de avião, como fiz aqui para a Albânia,
em que eu vou ver a quantidade de carbono que emiti, a quantidade de árvores que eu preciso a crescer, ok? Para compensar o carbono que eu fiz com a viagem até a Albânia, para a compensar nesse ano, não é para compensar a 30 anos, não é? É para compensar nesse ano, é avassaladora. E se eu for pensar efetivamente naquilo que eu preciso para compensar no mesmo instante, ou seja, quando eu digo no mesmo instante, à escala anual, eu começo a perceber que esse custo é absolutamente brutal. E não é nada fácil. E não é nada fácil. E, portanto, eu acho que nós temos aqui várias oportunidades no mercado voluntário, que deve ser transparente, deve ser regulado, digamos assim, ou pelo menos, pronto, certificado, é uma das coisas que se pretende, mas eu quase que prefiro uma visão mais honesta desta questão, a dizer, bem, eu vou-vos dizer a perspectiva aqui da Zero. Em relação à faculdade, que é por acaso a razão pela qual eu estou na Albânia, a faculdade não tem de momento essa reflexão, mas na Zero nós fizemos essa reflexão e a primeira coisa que nós colocámos em cima da mesa foi o que é que eu consigo fazer efetivamente para mitigar, ou seja, e temos conseguido boas opções. Aliás, não sei se viram, a Zero há coisa de uns 15 dias mencionou um conjunto de empresas portuguesas, 9 empresas portuguesas, que, de acordo com os seus relatórios, praticamente estavam todas mal classificadas, ao contrário da comparação com algumas outras empresas, e isto foi feito à escala de 300 empresas na Europa, que têm objetivos de redução de emissões. E só dar-vos este exemplo da Zero. Nós fazemos parte de algumas federações europeias e o que nós decidimos foi, nós temos 4 reuniões anuais em Bruxelas. Não fomos do 80 para o 8, mas em vez de termos 4 reuniões, vamos passar para 2 reuniões presenciais e 2 reuniões online. Pronto, encontrou-se aqui um compromisso de, para já, reduzir a metade. Eu tenho... eu no dia-a-dia utilizava o carro para fazer as minhas viagens de casa para a faculdade. Já assumi esse compromisso há tempo, também facilitado pelo passe, aliás que me permite poupar algumas centenas de euros, e neste momento só uso o carro até à estação e o resto faço tudo em transporte público. Ou seja, aquilo que eu conseguir reduzir deve ser a prioridade e deve ser, digamos assim, registado, deve fazer parte desse meu esforço. Eu devo mostrar que estou efetivamente a fazer esse esforço e essa deve ser a prioridade. Depois, então, eu vou para a componente daquilo que é inevitável. E aí eu posso ter aqui um papel muito importante e se calhar mais interventivo, que é, vou-vos dar aqui 2 ou 3 exemplos. Em vez de eu entrar no mercado voluntário, em que eu digo, eu vou dar X dinheiro para estar a apoiar um projeto de florestação em África, ou noutro local em que eu não controlo esse projeto, por que não eu apoiar um projeto de renováveis no meu PSS? Ou por que não eu apoiar um projeto onde eu tenha, um projeto florestal, que eu tenha uma dimensão socioeconómica de longo prazo, e em que eu faça as contas, como digo aqui, de forma transparente, onde eu assuma que isto é um projeto de 30 anos, se calhar vou ter um incêndio pelo meio, se calhar vou perder aqui uma série de espécies, mas é realmente a minha melhor opção do ponto de vista da sustentabilidade. Ou seja, já só faltam 2 minutos para as 6 e eu posso estar aqui mais um bocadinho, não é por aí, mas onde eu queria chegar é que aquilo que o CDP, o World Resources Institute, quer dizer, esta lógica dos Science-Based Targets, que eu acho que estão corretíssimos na agenda, na visão, por aí, podem-nos levar a não sermos honestos no sentido de
eu prefiro que nós estejamos a dar o melhor e não sejamos os primeiros, ou melhor, ou não atinjamos o objetivo, mas sabemos que estamos ali a fazer à sério, do que estarmos a querer chegar ao objetivo, porque os outros dizem que já atingiram o Science-Based Target, etc., e depois não estão lá. Olha, eu recomendo-vos a ler o relatório, está na internet, está no site da Zero, sobre esta questão das viagens, onde a Google, por exemplo, que anuncia que é super verde, foi considerada das piores companhias naquilo que diz respeito precisamente à sua pegada nas viagens. Portanto, a questão da credibilidade, da transparência, do greenwashing, é efetivamente um risco e mais vale a pena fazermos menos, mas fazermos bem e honestamente, do que estarmos com este stress de efetivamente conseguirmos atingir, mas é um atingir pelo atingir e não atingir com aquilo que deve ser a coerência da ação climática. Muito obrigado, Sr. Desculpem lá, eu sei que foi uma resposta longuíssima. Eu também peço desculpa, que eu sei que o tema é complexo e não queria todo monopolizar a conversa. Agradeço muito o seu... Não, mas deu-me uma oportunidade de falar de algo que eu acho que é crucial, porque eu estou a ver as empresas todas, e falo com muitas, quer dizer, e há esta obcecação dos Science-Based Targets e de eu contabilizar as emissões assim, tal. É fundamental eu fazer esse diagnóstico, é fundamental eu ter as metodologias de inventário, sem dúvida, mas é fundamental eu, acima de tudo, empenhar-me honestamente naquilo que é um caminho de sustentabilidade e de redução de emissões, mais do que a sofreguidão de conseguir atingir o objetivo. Muito obrigado. Francisco, muito obrigado por esta sua resposta, porque realmente aliás, a equipa da sustentabilidade tem vindo a estabelecer esta ligação de melhorar os low-hanging fruits, mudar para ações, reduzir o máximo naquilo que se consegue agora, e se calhar eu também aproveito para dar uma sugestão de leitura que eu gostei imenso, não é do Al Gore, mas é do Bill Gates. Ele saiu, e a verdade é que ele simplifica muito. O que nós temos de fazer é ações, fazemos o que podemos fazer agora. Ele até diz uma solução muito, muito básica, que é eletrificar o que nós podemos em termos de alterações climáticas e reduzir a eletricidade e criar autonomia com renováveis. Isso aí é o mais simples que nós podemos. Nós sabemos como Climate Reality Leaders, sabemos sempre, as soluções existem, e o que não existir também está a caminho, por isso acho que é um investimento. Mas eu acho fundamental a transparência nestes assuntos das empresas, porque só através da transparência é que se evita o greenwashing. Eu também estou a fazer uma reconversão para mais sustentável, estou longe de ser sustentável, vamos ser honestos, mas estou a fazer mudanças e é isto, nós precisamos de mudar o nosso pensamento e a nossa ação. E a pedir ao engenheiro Mário Barros para colocar a sua questão, desculpa, engenheiro, força. Está sem som. Obrigado, e como a Inês me conhece bem, ela já se calhar vai adivinhar o que eu vou dizer, porque eu digo isso muitas e muitas vezes. Esta é a nossa discussão, engenheiro Mário Barros. Já adivinhaste. Eu entrasse-me por estes assuntos, leio muito, vejo muita coisa e sistematicamente é omitido, e infelizmente foi agora o caso. Adorei a intervenção do professor Francisco Ferreira, mas uma vez mais foi omitido o problema do controle da população. À escala mundial é um drama tremendo, é uma pressão sobre o ambiente, é uma pressão, em termos de sustentabilidade, é imoral o que está a acontecer. Temos populações a sofrer, a viverem com menos de $1 por dia, e temos o ambiente a ser massacrado, porque não somos capazes, isto à escala mundial, não somos capazes de controlar a população. E se o conseguíssemos, aí sim eu acredito que nos aproximássemos do sucesso. De resto, isto já em 2019, já íamos em 29 de julho, o tal Earth Overshoot Day, e a coisa vai correr mal.
e não foi falado esse aspecto. Gostava de ouvir muito sinteticamente sobre isso, se fosse possível. Engenheiro Mário Barros, é que há... esse é um assunto, sem dúvida alguma, pertinente, mas... E nós sabemos, quer dizer, nomeadamente na Ásia e na África, o que significa o aumento da população e o direito a essas populações a terem que emitir mais carbono, a terem que a ter um impacto maior do que atualmente têm, pelo menos numa lógica de por habitante. E, portanto, o controle da população é essencial. Eu, por acaso, costumo não falar porque eu fico mais aterrorizado ainda com o facto de, ou pelo menos acho que é fundamental pormos um segundo elemento, que é a desigualdade que nós temos na distribuição dos recursos. Ou seja, há dois elementos, que é, sem dúvida alguma, o número de pessoas, mas, por outro lado, também o facto de haver uma enorme desigualdade entre um grupo de países e outro grupo de países, e dentro do mesmo país as grandes desigualdades. Só falando das emissões, claro que aqui ter algum cuidado, porque há países com dimensões muito diferentes, mas o grupo de 10... não posso aqui dizer países, porque a União Europeia está como sendo, entre aspas, equivalente a um país. Mas o grupo de 10 países, em que um deles, até vou usar a linguagem das Nações Unidas, o grupo das 10 partes, e então é tudo países, exceto a União Europeia, que é uma parte, não é? E que são 27, são responsáveis por 64% das emissões de carbono totais, à escala global. Os últimos 100 países com menores emissões são responsáveis por 3% do total de emissões. E, portanto, eu acho que nós temos aqui que resolver a questão, sem dúvida alguma, do controle da população. E esse foi uma das questões, aliás, faladas em Glasgow, porque quem é que se opôs a grande parte das medidas na parte final da conferência? Foi a Índia, e depois com a China a seguir, e nós sabemos que a Índia vai ultrapassar a China, não é? Em termos de população, daqui a pouco tempo, e com um problema grande, é que a China tem a capacidade tecnológica para reduzir a sua pegada carbónica, coisa que a Índia não tem. Ou pelo menos não está com essa capacidade tão forte. Tanto que a China tem uma meta de neutralidade carbónica para 2060, a Índia tem uma meta de neutralidade carbónica para 2070. E nós até achamos que a China, obviamente, deveria e pode ainda antecipar. Não nos esqueçamos também aqui, no entanto, que se fizermos as contas ao total das emissões, ou seja, que é aquilo que conta, que é a quantidade de CO2 que os países puseram na atmosfera nos últimos 100 anos, a União Europeia ganha a China e ganha a Índia, bem, e os Estados Unidos então aí muito mais. Mas dou-lhe toda a razão, a questão do controle da população é um elemento essencial da política climática e também, obviamente, do uso dos recursos e da biodiversidade. Eu acho que é algo que tem que ser visto em conjunto com as desigualdades entre também as pessoas, para além do número de pessoas que está aqui em causa. Eu pondo a questão do outro lado, se me permite, Engenheiro Mário Barros, é que, de facto, se virmos aquele número que o Francisco apresentou, de 2,5 planetas que nós que seriam necessários, era se toda a população consumisse igual a nós. Acontece é que os países que têm maior taxa de natalidade são aqueles que também têm menos recursos de população, ou seja, consomem menos recursos, e por isso não são esses os causadores dos problemas ambientais. O problema será no futuro, quando o desenvolvimento desses países só poderá acontecer, se não colocando em risco, se nós, da parte dos países desenvolvidos, reduzirem a sua pegada. E isso é que está, porque eles são, ou seja, nós temos um histórico
de consumos que eles não têm e depois não têm os recursos que eles não têm e não podem ser culpados, essa população excedente, por uma poluição que eles não estão a fazer. Somos nós que estamos a fazer. E é bem claro. Nós, quando eu digo nós, somos países desenvolvidos. Está de acordo, Francisco? Acho que coloquei bem essa questão para ficar. Doutor Sem Rui Pronto. dúvida, sem dúvida. Eu só dizer-vos que tenho mesmo só 6 minutos, porque tenho que estar às 7h30 numa outra reunião, noutro sítio. Portanto, Então, mas ainda tenho tempo para o Rui Pedroto, que eu da última vez eu só me tive vou o prazer de fazer. ouvir. Como? Boa tarde a todos. Um cumprimento ao Francisco Ferreira, agradecer a presença dele aqui, com quem partilhei, aliás, este palco mediático à distância há poucos dias. Mas sem nos vermos. Por ocasião do lançamento do Prémio Manuel António da Mota, que já agora ficam a saber, as candidaturas vão abrir no dia 1 de junho e um dos temas do prémio são também as questões ambientais em geral, e esta também que hoje foi aqui especificamente abordada, e deixar aqui só 4 notas rapidíssimas. A primeira é que estas conversas servem para que todos tenhamos uma tomada de consciência dos grandes problemas que afetam a humanidade. Não são só os problemas ambientais, são também as questões de natureza social e económica, mas que, na verdade, como é bem patente e já todos percebemos, estão estritamente interligadas. A segunda, e acho que é uma conclusão evidente do que tem sido dito ao longo destas conversas e nesta também, é que a sustentabilidade depende de todos. E eu quero sublinhar isto, de todos e de cada um. Quer dizer, não são só as empresas, não são os governos, não são as ONGs, é o nosso comportamento individual que dita, em grande medida, e é o somatório desses comportamentos que contribuirá para um mundo mais sustentável. E agora, mesmo para acabar, deixar aqui uma nota sobre 2 efemérides muito importantes que se comemoram este ano. Em junho são os 50 anos sobre a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, realizada em Estocolmo, marca o pontapé de saída à escala planetária da discussão destes temas, mas 1972 é também o ano do lançamento do livro Os Limites do Crescimento, patrocinado à época pelo Clube de Roma e conduzido por um conjunto de investigadores do norte-americano MIT, e, portanto, este 2022 é um ano de cinquentenário dessa grande Conferência das Nações Unidas e desse livro, que foi, de facto, um livro icónico e emblemático e que lançou as bases para a discussão destes temas que se vêm prolongando ao longo de décadas e que constituem, como o Francisco disse há pouco, verdadeiras ameaças existenciais, e cada um de nós tem que fazer o seu trabalho e a sua parte para as mitigar e lhes pôr cobro. Eu quero agradecer também a todos os que aqui estiveram presentes, à Inês, que é grande entusiasta destas conversas e que tem sido uma enorme dinamizadora dos temas, do convite dirigido às pessoas. Temos tido aqui gente de grande conhecimento e de enorme experiência, como o Francisco e outros que aqui temos tido, e vai ficar a promessa de que vamos voltar a este tema já daqui a uma semana e voltaremos com outros temas, cruzando sempre estas várias dimensões da sustentabilidade. O ambiente, as questões sociais e as questões económicas. Obrigada, doutor Rui Pedroto. Eu só ia terminar relembrando que teremos na próxima semana, como foi mencionado pelo doutor Rui Pedroto, o Nuno Gaspar Oliveira, da NBI, para falar de soluções com base ambiental e que para as empresas, exatamente como é que a economia poderá transicionar, ou seja, fazer a sua transição para ser mais sustentável. E também queria relembrar, para responder ao questionário que vão receber nas vossas caixas de e-mail, queria especialmente aproveitar para agradecer mais uma vez ao Francisco. Foi um prazer tê-lo cá e volte sempre. E contamos convosco para a próxima Conscious Talk e até para a semana. Bem-ajam a todos.
Obrigada. Muito obrigado e pronto, qualquer coisa, disponham, oxalá nós tivéssemos e eu tivesse mais tempo para poder conversar connosco, mas convosco sem dúvida que há outras oportunidades que vão surgir e realmente, voltando ali aos pés, é fundamental este diálogo e esta discussão, se nós quisermos desenhar e implementar caminhos coerentes, sérios, rigorosos para salvaguardarmos e assegurarmos que o sistema terrestre efetivamente está cá para quem vem a seguir. Obrigado. Obrigado. Até breve. Até breve.